Olá pessoal, aqui é o Fernando Reis, diretamente dos estúdios da Aliança. No podcast de hoje, eu queria apresentar para vocês uma lei universal. Lei universal significa que não importa o tempo, não importa onde, não importa quando, ela vai continuar funcionando. E você pode estar se perguntando, da onde você tirou essa lei universal, Fernando? Seria a primeira lei hermética. Tudo é mental. Tudo é mental, ou seja, o universo ele é uma construção da nossa mente. Nós colocamos o significado das coisas. As nossas palavras, elas são muito mais criativas do que somente descritivas. A gente acredita que a gente está só descrevendo algo. Não, a gente está criando algo. Então, de novo, se eu estou sempre criando com as minhas palavras, com os meus pensamentos primeiro e daí com as minhas palavras, e se a vida é mental, de acordo com essa lei hermética, tudo acontece dentro da nossa mente, da mente humana, você tem que imaginar que tudo que hoje existe, certo? Foi antes uma ideia. E daí essa ideia foi concebida, trabalhada, e daí ela começou a ser colocada no papel, e daí esse indivíduo começou a ter fazer certas ações para que aquilo eventualmente se tornasse em algo, né? Seja isso uma máquina fotográfica, né? Eu fico imaginando como que isso começou, né? Essa ideia, o quão extraordinário é hoje. A gente tem um aparelhinho que a gente comunica, né? Do outro lado do mundo com alguém, e sendo que eu tenho apenas 43 anos de idade, um jovem ainda, e quando eu era ainda mais jovem, e eu morava numa pequena cidade do interior aqui de São Paulo, e eu tinha uma namorada que morava numa cidade ao lado, tudo bem? Era o mesmo DDD na época, ainda assim era interurbano. Interurbano, pessoal, você que é muito jovem, você não vai nem saber o que é. Só para você ter uma ideia, o telefone que tinha em casa eram aqueles de discar. Era um monte de bolinhas em cima de cada número e você tinha que rodar aquela bolinha e ele fazia um barulho assim, tic, 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 tic. Daí você discava, tic, 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 e o 0 ficava na frente do 9. E dependendo, às vezes você colocava no 9 sem querer, daí você tinha que começar tudo de novo. E daí você ficava morrendo de medo no fim do mês, quando chegava a conta do telefone e a sua mãe perguntava de quem que são esses interurbanos. Hoje uma linha de telefone custa R$50, naquela época custava uma fortuna, era um negócio ser dono de linha de telefone, se alugava. Então você vê que houve toda uma evolução, né? E que a evolução é condizente com a evolução da consciência do homem, da nossa capacidade de conceber novas coisas e criar. Então, se o universo é mental, tudo é a mente do homem, eu preparei para vocês 5 ações mentais a serem cultivadas, presta atenção pessoal, de uma forma consciente. Não é que você não faz, você talvez não faça de uma forma consciente. Então, se o universo é mental, não seria interessante eu ter domínio sobre a minha mente? Na verdade, se o universo é mental. Então, eu estava dizendo para vocês, olha o quanto que evoluiu a realidade. Ou seja, a gente foi de ter que discar, pagar interurbano, para hoje falar gratuitamente do outro lado do mundo. Agora a questão é, você está evoluindo também? Você está acompanhando a evolução? Ou seja, você está conseguindo ser uma pessoa diferente? Você está vivendo experiências diferentes? Ou a sua vida é uma mesmice? Ah, Fernanda, a minha vida é uma mesmice. Então, você precisa desse podcast. Precisa gravar, transcrever, tatuar ele se for preciso, mas você vai precisar das informações contidas aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira ação mental a ser feita de uma forma consciente. A primeira já é a mais importante, já estou dizendo já, tá? Escolhas. Ser consciente das suas escolhas. E nesse caso, de que tipo de escolha? Vamos lá. Primeiro, é tomar consciência que até mesmo a forma como você se sente
é uma escolha. É uma escolha. Você tem nesse exato momento, você está decidindo como você sente. Aí você fala assim, não estou decidindo, eu estou preso assim. Exatamente, você não está exercendo ainda essa escolha. Você não se tornou ainda senhor, né, do seu caminho, capitão da sua alma ainda. Você não despertou para a sua capacidade criativa. Então a primeira coisa que eu queria que você soubesse é as suas escolhas. Então existe um princípio da neurociência que as pessoas escolhem por 2 motivos e 2 motivos somente: evitar a dor e em busca de um desejo. Então as decisões da pessoa é para evitar a dor ou em busca de um sentimento. Então eu vou dar um exemplo bem básico. Eu não vou comer sorvete hoje, não vou tomar um sorvete hoje porque eu tenho medo de engordar. Não é, presta atenção, a mesma coisa que eu disser assim: eu vou comer uma salada porque é mais condizente com o físico que eu quero ter. Vou falar de novo isso porque, como é a mais importante, essa eu vou ter que bater na tecla. De novo, eu não vou tomar sorvete hoje porque eu tenho medo de engordar. Eu não vou tomar sorvete hoje porque eu quero ter uma ação mais condizente com o meu físico. Então eu vou manter o foco no mesmo item. Então, por exemplo, eu não vou tomar sorvete porque eu tô com medo. Não é a mesma coisa do que eu disser eu não vou tomar sorvete porque não é condizente com o físico que eu quero ter. Ainda assim é uma escolha, porém a forma como você está escolhendo, você está colocando o foco, presta atenção, no resultado que você quer ter. Então, escolha não é só isso. Escolha também é, eventualmente, escolher o certo para você, para a sua vida. Então, as suas escolhas são conscientes e elas são baseadas no medo ou no desejo? Então, quantas das suas escolhas que você está tomando hoje na sua vida é baseada no medo? E quantas é baseada? Então, por exemplo, você não vai aceitar esse novo trabalho por medo do desconhecido? Ah, e se der errado? E se der errado, deu errado. E aí? Você aprendeu. Entendeu? Você tem que dizer sim para a vida. Então presta atenção, as suas escolhas são baseadas no medo ou no desejo? Ah, verdade, no passado as minhas escolhas eram todas baseadas em desejo. Eu fiz tal coisa porque eu desejava algo, Eu não comecei a fazer certa atividade por medo. Ah, bingo, então você acabou de descobrir que talvez você estivesse fazendo certo no passado, você só não era consciente. Então, a primeira, que é sobre escolha, são escolhas por desejo e não por medo. Tudo bem, galera? Trabalhe em escolhas por desejo e não medo. Segunda ação mental que vai melhorar a sua vida, lembra? Sendo uma lei universal. Resistir. Capacidade de resistir. Resistir o quê? Resistir às tentações. Agora é a chave. Por quê? Porque faz parte da história humana. Isso é um outro podcast. Faz parte da história humana você ter que passar por provações. Então, essas provações pode ser as coisas não darem certo do jeito que você quer, pode você estar apaixonado por alguém, mas aí aparece uma outra pessoa na sua vida que vai testar isso. Testes de honestidade, testes de lealdade, testes de congruência. Então, você consegue resistir? Eu vou dizer bem claro, é dizer não quando não precisa ser dito. Ou você anda dizendo sim e fraquejando na face das tentações. Pessoal, isso é muito mais sério e cada um desses daria um podcast. Mas você precisa aprender a resistir às tentações. Praticar a resistência. E como que eu faço isso? Praticando. Você está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? Você tem que praticar resistir. E vou dizer o que vai acontecer com você. Você vai ficar cada vez mais forte de palavra. A sua palavra vai começar a ter um poder assustador pela sua capacidade de dizer não. Tudo bem? O seu não é seu? Não está na mão de quem? Retome isso e pratique a resistência e comece mais uma vez a acelerar o seu processo de evolução e criar uma vida mais consciente. Próximo. 3. Desejo de ser melhor. Se tem um desejo que vai genuinamente, adicionar na sua vida, é o desejo de ser melhor. Simplesmente porque o ato de você desejar fazer algo melhor já vai melhorar a sua vida de uma forma absurda. Então, se for para cultivar o desejo,
se for para cultivar o desejo, você vai cultivar o desejo de ser melhor. Isso tem a ver com as suas virtudes. E eu vou dizer para você, quando nós estamos em um bom rapport, ou seja, eu vou falar de outra forma, quando nós conseguimos olhar para nós mesmos com admiração, não existe nada que você não pode conquistar. Então o desejo de ser uma pessoa melhor, além de elevar suas habilidades, vai obviamente fazer você prosperar, vai obviamente fazer toda a sua realidade modificar, porque a nossa realidade é condizente a quem nós estamos sendo. Você não é, você está sendo. Presta atenção, você tem a mania de falar para eu sou tal coisa. Pode parar, retira o que você disse agora, que eu sou. Você não pode usar a palavra eu sou com qualquer coisa. Por quê? Porque é um feitiço. Você sabia disso? Que eu sou é um feitiço? Então você anda fazendo feitiços o quê? Magia negra ou magia branca? Eu sou falando coisas terríveis. Porque você não é, galera. Você está sendo. Você é um produto de todos os acontecimentos da sua vida. Você não é. Você está sendo algo, né? Então presta atenção nisso e tenha um genuíno desejo por ser uma pessoa melhor. O aprendizado dessa vida é contínuo, tá bom? Desejo, então, é o terceiro. Quarto, preparo. O que seria o preparo? Uma mente preparada. Uma mente preparada seria uma mente que tem consciência das jornadas que vai traçar e se ela está preparada para encarar um futuro. Então, vamos pensar assim, você está querendo viver uma determinada realidade, seja isso uma casa nova, seja isso um relacionamento e tal, e você começa a se preparar para esse futuro. O que isso vai demandar de mim? O que isso vai requerer de mim? Então, preparação, uma mente que foca no preparo seria equivalente a um atleta que levanta peso, faz musculação, faz alguma coisa. Ou seja, ele está se preparando. Então, preparo é essa capacidade da gente continuamente atualizar aquilo que precisa ser feito. É porque isso, pessoal, é bem condizente a uma determinada realidade. Então, o preparo ele vai ser condizente com o que você quer realizar. Então, você está se preparando para isso ou não? Você anda focando em tudo que você tem que preparar, se preparar para algo ou não? Porque, ao contrário, as pessoas têm a tendência de falar que as coisas não estão acontecendo para elas. Mas eu falo assim, mas você anda tendo ações condizentes com o que você quer que aconteça? E, invariavelmente, a pessoa fala que não. Fala, então como que você quer um resultado da ação que você não fez? Incondizente isso, incoerente. Tá bom? Então, prepara algo chave e é contínuo. Já estou dizendo, é contínuo. Você está sempre em preparo para uma nova fase da sua vida. Então você está sempre identificando os desafios que você está passando e está se preparando para enfrentá-los de uma forma melhor. Então vamos dizer que você sai todo dia, você pega chuva. Tudo bem? Todo dia você pega chuva. Depois do quinto dia, será que você anda se preparando? Porque você anda saindo de novo sem guarda-chuva? Então, as pessoas tendem a não se preparar. Tá bom, pessoal? Então, isso é uma característica, é também, junto das outras, uma característica mental importantíssima de você se preparar, aprender a se preparar. Quinta e última desse segmento, propósito. Uma mente que tem um propósito. O propósito, pessoal, seria o direcionamento. Seria o direcionamento que eu dou para minha mente. Então, muitas pessoas têm como propósito apenas a sobrevivência. Elas não têm consciência que o propósito da vida, né, ele não é somente a conquista, né, de uma melhor posição na vida, seja no trabalho, ou o propósito da vida não é me casar, ou o propósito da minha vida não é só isso. O propósito da minha vida é a própria evolução de como que eu me relaciono com todos os aspectos da minha vida. O propósito da minha vida, para ser bem sincero, o propósito da vida de todo mundo é a busca de trazer para cá o tal do paraíso. Isso, obviamente, é uma filosofia minha, que eu acho que o único local que eu poderia
ter consciência que é paraíso seria na presença do oposto. Senão, como que eu saberia o que é paraíso? É necessário relatividade para me saber o que é alguma coisa. Então, isso é uma filosofia que eu tenho na minha vida. Me ajudou a valorizar muito mais a minha vida do que eu valorizava no passado, porque hoje eu sei que se eu quero viver o paraíso aqui na Terra, eu preciso trazer esse paraíso. Então, o meu propósito seria melhorar a qualidade da minha vida e das pessoas à minha volta. Então, obviamente, o seu propósito, ele não deve incluir somente você. Tudo bem, pessoal? Quanto mais pessoas você conseguir incluir no seu propósito, mais grandioso, mais energia passa por você e mais rica será a sua vida. Lembrando mais uma vez, esse universo é mental. E a forma como eu interpreto a vida é a vida. As minhas palavras, elas são muito mais criativas do que descritivas. E eu preciso aprender a fazer melhores escolhas, aprender a resistir às tentações, a ter um desejo contínuo pela evolução, a sempre me preparar para as questões que estão em pauta na minha vida, o momento da minha vida, me preparar para os desafios da minha vida e principalmente também ter um propósito. Desenvolvendo todos esses aspectos, ou tendo cada um deles como algo a ser treinado e praticado, você vai notar instantaneamente uma melhoria na qualidade da sua vida. Muito obrigado por ter ouvido o nosso podcast. A gente se vê no próximo. Valeu!